CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos e leremos o Evangelho e em seguida a prece e o estudo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. A vinda do Espírito Verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro juntei em feixes o bem espalhado na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus, nosso irmão maior, guia de todos nós, modelo para todos nós. Aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Rogamos que permitas que o nosso patrono, o Espírito Eurípides, que foi Eurípides Bassanufo, nos inspire, nos ajude, junto com o altivo diretor da nossa casa de amor, a quem nós pedimos a devida permissão, a ele e aos guias que nos dirigem, para que, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Bom dia para vocês. Alguém que precisa ir do Livro dos Espíritos, está sem? Vê quem está ali, ó. Ah, ela está sem lá. Pergunta 9:30, não é isso? Do perispírito, que nós já estudamos semana passada. Diferentes ordens de espíritos. 9:30. Os espíritos não é número 100? Já é número 100? Mas vamos ver essa 9:30, eu vou ler direto para a gente relembrar, tá? Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Vimos semana passada. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como barreira, e desta forma podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres gerais, pode-se reduzi-las a 3 principais. Na primeira ordem situam-se os que atingiram a perfeição, os puros espíritos. Os da segunda chegaram no meio da escala, o desejo do bem e a preocupação deles, e os da última ordem ainda estão na parte inferior da escala,
os espíritos imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que os retardam o seu adiantamento. 98. Os espíritos da segunda ordem possuem somente o desejo do bem? Não, não é uma pergunta. Os espíritos da segunda ordem possuem somente o desejo do bem. Têm eles também o poder de praticá-lo? Resposta. Eles têm este poder, conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm prova a suportar. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta. Não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. E há ainda os espíritos levianos ou travessos, mais perturbadores do que maus, que se comprazem muito mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e em causar pequenas contrariedades de que se riem. Pronto. Essas 4 questões nós vimos semana passada, com detalhes. Então, ele afirma na 96 que tem hierarquia, e essa hierarquia é moral, intelectual, mas sobretudo moral. Perguntou se tem um determinado número de ordens, diz que não, varia ilimitadamente. Eles classificaram, a gente vai ver aqui, não tem nada de absoluto, é uma maneira que eles encontraram de classificar. E dividiu nessas 3 ordens: impuros espíritos, nenhuma influência da matéria, os bons espíritos, o desejo do bem, e os espíritos imperfeitos, ainda as paixões inferiores, o desejo do mal. Depois ele perguntou se os bons podem fazer o bem. Sim, tem, na limitação dos seus conhecimentos. Quanta coisa a gente pode fazer para ajudar, mas quanta coisa nos falta ainda para a gente poder ajudar, que a gente depende de outros. E falou dos imperfeitos, se todos eles eram maus. Não, tem os levianos, né? Tem os neutros. E não é muito difícil da gente compreender isso, porque a nossa sociedade é assim, né? Tem gente preguiçosa, gente debochada, gente maldosa, gente boa, não é? Só não tem gente pura, né? Só tem Jesus que está lá. Mas tem de tudo na nossa sociedade. E eles dividiram, fizeram essa classificação, e ela é muito importante para a compreensão de tudo, do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns. A gente precisa ter em mente essa classificação. Pelas respostas que os Espíritos nos dão, a gente vê que a elevação ou a inferioridade desse espírito. Isso. Então, nós vamos... O altivo, o espírito Baltazar, através do altivo, por exemplo, nós estávamos estudando lá por encontro de mediunidade, estudando a classificação, ele falou dos espíritos vingadores. Não tem na classificação dos espíritos imperfeitos, na classe dos imperfeitos, os vingadores. Ele colocou. E explicou quem eram os vingadores. Ele colocou uma outra, que eu não me recordo mais, um outro título de um outro grupo de espíritos que pertence à terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Ele errou por isso? Não. O Kardec deixou bem à vontade. Os espíritos deixaram à vontade. Olha, a gente pode classificar de 1000 maneiras, sem que se perca a essência. Mas se você abrir, conforme o entendimento ou o estudo específico de alguma coisa, você abre, como ele abriu lá uma classe dos vingadores, tá? Então vamos lá. Escala espírita. Uma coisa.
Essa terceira ordem aqui, ele está Fala falando mais que alto. essa terceira ordem, ele está falando que são os espíritos imperfeitos, né? E que seria onde a gente se classificaria. Só que aí na resposta da 99, ele só falou coisa de mal, né? Quer dizer, tem gente, tem espírito que faz o bem também, né? Nós vamos entender aqui, na frente a gente vai entender isso aí, essa tua resposta vai ter daqui a pouco. Agora, o que acontece? Como ele disse, não tem nada de absoluto, nós vamos ver. O que é uma coisa absoluta? Isso é preto, isso é branco? Não. Ó, tem o cinza, tem um amarelado, tem um marrom. Não é, se fosse absoluto, ou é preto ou é branco. Não, tem uma variação. Quando você pega na escala, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, nós vamos ver que nós nos colocamos ali. Porque tem ainda ciúme, existe inveja, existe a falta de compreensão de Deus. Mas a gente também vê que a gente já tem o desejo do bem. A gente faz alguma coisa de útil ao nosso próximo. Mas você sabe, eu não sou bom, mas eu também não estou... Eu estou na luta, um processo. É um processo interno. A gente tem muita coisa a vencer e a gente tem muita coisa que a gente já venceu. Né? E assim, é um processo. E é um processo de crescimento natural. Tá? Na lei de Deus, é natural. A gente não consegue dar um salto lá na frente. A gente vai passando pelos estágios que a gente tem que passar. O que fica bem para a gente, que tem que ficar bem na nossa mente, é que nós, espíritos que habitamos o planeta Terra, somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Rebeldes à lei de Deus. Então, como todos nós somos rebeldes, nos unimos aqui por afinidade. Por afinidade. Mas você vê que a luta interna é grande. Você vê que existem vários movimentos na Terra, no nosso planeta, para melhorar as relações, a sociedade, o próprio cuidado com o planeta. Então a gente vê aí as pessoas desenvolvendo isso dentro de si. Então vamos lá. Observações preliminares. A classificação dos espíritos está baseada no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda têm que se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto. Porém, de um grau a outro, a transição é insensível. Nos limites, o matiz se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Portanto, pode ser formulado um maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considere a coisa. Ficou bem fácil de entender isso? Bem claro? Olha que coisa interessante. A gente não dá conta que a gente saiu da fase infantil para a adolescência. Da adolescência para a madureza. Né? Não tem uma linha demarcatória. Não tem. E se alguém quisesse classificar um pouco mais, depois já teve pré-adolescência. Não tinha pré-adolescência, veio depois. Né? E não influenciou em nada no nosso desenvolvimento. Hã? Duplicência? Ah, nunca ouvi falar nisso. É o quê? Tá. Mas isso nada influencia no desenvolvimento do ser. Você vai nascer, vai crescer e vai morrer.
Então, você classificando esse período de uma maneira ou de outra, você vê que o idoso hoje tem 65 anos, né? Eram 60, são 60 anos. Idoso é acima de 60. Para determinadas, antes era tudo 60 anos, mas já aumentaram para 65, né? Para alguns benefícios. Tem alguns benefícios, né? Mas o idoso, antigamente com 40 anos, era idoso. Hoje com 60. Não influenciou se você vai ficar idoso ou não. Se eu sou idoso ou não com 63 anos, eu tenho 63. Então, se você botar 64, ou 65, ou 61, não vai fazer diferença para mim, para o meu... Então vamos lá. Então não tem nada de absoluto. Ocorre com este o mesmo que com todos os sistemas de classificações científicas. Estes sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Porém, sejam quais forem, nada muda na base da ciência. Os espíritos interrogados sobre este ponto podem, portanto, ter divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha importância. Armaram-se com esta contradição aparente, sem refletir que eles nenhuma importância dão ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ficou bem claro, né? Se com 60 anos a pessoa é idosa, com 59 anos, 11 meses e 30 dias, ele não é idoso? Vocês estão vendo como é que... Mas se colocasse esse número, 59 anos, 11 meses e 30 dias, ia fazer alguma diferença? É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Acrescentemos ainda esta consideração, que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, e não seria demais acautelar-se contra a tendência de crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são os que, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de aprender em conjunto, de formular um sistema, só e imperfeitamente conhecem ou compreendem qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, pois não podem apreciar os matizes de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós, um homem rude com relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes disto podem divergir quanto às particularidades, conforme sejam seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão nada tem de absoluta. Não mudou nada. Não mudou nada. E para os ignorantes é a mesma coisa. Eu ia lá na tribo indígena, lá no Xingu, lá no Calapala. Fui lá. Tem o tio Carramães, tem o Ticão. Fui lá no Ticão, pronto. Um grupo indígena que tinha lá. Visitar. Fazia parte lá do meu trabalho. Para ele, todos nós éramos civilizados, não tinha diferença nenhuma. Eles são diferentes, tudo igual. Eles não conseguiam ver a diferença. É o que ele está dizendo. Para o ignorante, ele não consegue ver, porque eles são ignorantes, eles ignoram a diferença social, a diferença de conhecimento, a diferença de moralidade.
são diferentes. São diferentes. Se olhar lá, diferente. Aí ele vai dizer aqui do estudo da botânica, né? Mesmo aqueles que são capazes disto, podem divergir quanto às particularidades, conforme sejam seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão nada tem de absoluta. Linné, Jussot, acho que estou falando bem o francês, né? Esse nome aqui é mais difícil, né? Otto-Nefort. Tiveram cada um o seu método, e a botânica não mudou por isso. É que eles não inventaram as plantas, nem suas características. Observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi desta maneira que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e seus atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Olha, Kardec junto, hein? Kardec fazendo essa separação, hein? Geralmente os espíritos admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Olha aí Adriana. Predominância da matéria sobre o espírito. É uma das características dos espíritos imperfeitos. A gente valoriza mais o que é do espírito, como era o Chico, o tempo inteiro, ou a gente valoriza mais as coisas da matéria? O ter, o que eu quero, o meu prazer, o meu gosto. Cada um vai responder por si, né? Opa, estou classificado aonde? Então vamos lá. Preponderância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho propensão para o mal mais. Mas a matéria fala muito alto em mim ainda, das paixões. Olha aí a transição. Aí se a gente inventasse aqui no meio um para separar isso, estaria errado? Não. Está entendendo o que eles estão dizendo? Então, características gerais, né? Predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Os da segunda caracterizam-se pela preponderância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Vamos pegar o nosso querido irmão Chico. O Chico valorizava mais o que era do espírito ou da matéria? Espírito, trabalhou a vida inteira nisso. Olha, o altivo. Então, está nessa ordem dos bons espíritos, na segunda ordem da matéria. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão parece-nos perfeitamente racional, apresentando características bem distintas. Só nos restava ressaltar, através de um número suficiente de subdivisões, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benévolas jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar a ordem. Está vendo? Kardec que fez essa classificação. Olha a observação de Kardec, olha a grandiosidade desse espírito. Claro, com o auxílio dos bons espíritos. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais possamos nos relacionar, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Ressaltaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem definitivamente a esta ou aquela classe. O progresso deles apenas gradualmente se efetua, e com frequência, mais no sentido do que no outro. Podem reunir os caracteres de várias categorias,
o que é fácil apreciar pela linguagem deles e pelos seus atos. Então o espírito ele pode ocupar várias categorias. Eu não vejo os espíritos, mas pela maneira que eles falam, como eles se manifestam, eu vou classificar. Pela linguagem dele. Eu já vi o espírito encarnado no médium falando palavrão, né, num trabalho de atendimento ao público. O médium gosta de falar palavrão. O médium gosta. O hábito dele, por isso que a gente vai se educando. Alguma pergunta? Está tudo bem até aqui? Está bem claro, né? Aí vamos lá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos ver se você é imperfeito, Elza, ou não. Vamos lá. Predominância da matéria sobre o espírito. É uma característica. Você valoriza mais o que é do mundo material, o ter. É um processo. É um processo. O Chico, o altivo, o Divaldo está na matéria, mas eles valorizam o quê? Você faz parte, você está na matéria. Jesus estava mergulhado na matéria. Como era o proceder de Jesus? Como era o proceder do Chico? Como era o proceder do altivo? Como é o nosso proceder? Está todo mundo na matéria. A matéria é a mesma. Você valoriza mais o que é da matéria do que é do espírito? Entendeu? Outra característica da terceira ordem, propensão para o mal. Propensão para o mal. Então, quando você vê, por exemplo, eu não sou mal, eu não faço mal, eu não vou ali matar ninguém. Mas quando você fala mal da vida alheia, isso é propensão para o mal. Você está dizendo, eu não faço o que ela faz, eu quero mais que ela se arrebente, não é? Quando você vê, vamos pegar agora, a gente está numa guerra política aí. Como que você olha o seu adversário? Todo mundo se posicionou. Aquele é isso, aquele é aquilo. Você está sendo bom? O que a gente escuta aí, o que a gente vê? A gente vê charges de deboche, a gente vê... E a gente acha até engraçado algumas, né? Você não passa, mas você dá uma olhadinha, você dá um sorriso. Você vai mostrando o seu caráter, quem você é. Não estou dizendo que vocês façam isso, né? Se você fizer, você está mostrando como você é. Ou se comprais, eu não estou fazendo, mas estão fazendo por mim. Estão fazendo por mim. Não estou dizendo que não estou aqui fazendo apologia da injustiça. Não, tem que ter justiça. Mas como que eu me comporto perante um julgamento, uma análise? Porque a gente pensa que o mal é você tirar a vida do outro. Roubar o outro. Não, eu não roubo, mas o outro. Eu não vou ali e não tiro. Tem gente que não faz isso. Mas se cair um dinheiro a mais na conta dele, ele deixa, ele fica quieto. Até você roubar a esperança de alguém. Se você fica de olho no marido do outro, você está com a propensão mal. Se você fica de olho na mulher do outro, no marido da outra, né? E na mulher do outro, olha aí. Eu não faço mal, mas daí em cima não cumpre o mandamento lá, né? Respeitar, como é que é o mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Hoje tem que botar não cobiçar a mulher ou o marido do próximo, né? Que a coisa virou de tal maneira. Então, você se analisa. Qual a sua intenção? Só um instantinho, Adriana. A sua intenção. Às vezes você está com a boquinha fechada, você está olhando. Como é que está o seu pensamento com relação
àquela situação? Que tipo de análise você faz? A gente aqui tem que se conhecer. A gente não gosta de ser chamado inferior. Eu acho que imperfeito foi um termo bem tranquilo que a gente até aceita. Inferior não, mas imperfeito tudo bem. Mas quantas vezes nós somos inferiores mesmo? Inferiores mesmo. Mas você tem que fazer isso, olhar para dentro de si e buscar a melhoria, se transformar. Aquilo que está em você. Vamos lá, fala, Adriana. Refletir. Aí ele continua. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Ignorância, orgulho. Nós somos orgulhosos? Nós nos melindramos ainda? Egoísmo, eu quero primeiro para mim, depois para o outro, primeiro para o meu filho, para a minha filha, depois para o filho do outro. E todas as más paixões que são consequência. O que é uma paixão? A gente vai ver lá na frente. É tudo aquilo que exagera, o exagero de um sentimento natural ou de uma necessidade natural. Quando há exagero em cima dos sentimentos ou necessidades naturais, há uma paixão. Então, quando você diz assim, normalmente a gente diz assim, estou apaixonado por fulana. Quer dizer, o teu amor está indo além, né? Você está dizendo, eu amo muito aquela pessoa. Então eu sou apaixonado ou apaixonado por aquele ser. Então é um exagero. Isso é paixão. Mas tem as paixões inferiores. Né? O sexo é uma necessidade natural? É ou não é? Vocês nasceram como? Ninguém nasceu de varinha de condão. Então é uma necessidade natural. Não tem aqueles que exageram? Pois é, aí é uma paixão aí. Uma paixão ruim. Há um descontrole. Na paixão inferior você é governado. Ele coloca lá, a gente vai ver, como um corcel, que governado é uma coisa, desgovernado é outra. O que é um corcel, Adriana? Não é aquele carro velho que saiu de linha, não. É um cavalo. Então vamos lá. Aí estão aqui as características. Mais característica, tem a intuição de Deus, mas não compreendem. A gente já compreende Deus? Pois é. Nem todos são essencialmente maus. Nós somos maus? Graças a Deus não. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Deles só nos podem dar noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Seu caráter se revela através de sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento,
pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esta visão é para eles um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme pode produzir. Pronto. Falou de ciúme, as mulheres já estão todas classificadas aqui de imperfeito. Conservam, mas vai falando da gente mesmo, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. Como a gente vê os espíritos assim, né? Com esse sofrimento. Da mesa mediúnica. E esta impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. Sofrem, porquanto verdadeiramente pelos males que suportaram e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Deus, para puni-los, quer que acreditem dessa forma. Ficou bem claro? Depende muito. Às vezes chegam espíritos que não sabem que morreram e a gente tem que dizer que ele morreu. Aí ele vai dizer que eu estou maluco. Você está doido, não morri nada. Eu estou aqui, eu estou falando como é que eu morri. E você tem que provar que ele morreu o corpo, ele não morreu. Agora, muitos espíritos chegam com dores, muitas dores. Ele falou aqui. Ele conserva. Elza, deixa eu falar, Elza. Pô, ela emenda uma pergunta atrás da outra. Quando terminar a resposta, você pergunta de novo. Ô, ansiedade. Então, ele chega com dor. Por que ele está com dor? Ele está lembrando do corpo. O corpo foi destruído. Então ele continua sentindo a dor no braço, a dor na perna. Entendeu, Elza? Agora pergunta outra, faz. É tanta que ela vai emendando. Nós vamos estudar isso lá na frente. Quando falar das sensações dos espíritos. Na verdade, isso é uma reminiscência. É uma lembrança do que ele sentiu no corpo físico. Na verdade, não era para o espírito sentir mais a cabeça do que o pé, porque ele não tem mais aquilo, ele não está mais no corpo físico, está tudo nele, mas ele sente. Ele lembra do pé doendo, ou foi amputado, ele sente a dor. Fala. A mente dele está ligada no corpo físico, ali é referência. E muitas vezes o corpo físico já se destruiu. Isso pode levar, isso traz perturbação para o espírito. Isso pode levar séculos até, essa perturbação. Entenderam? Então vamos lá. Pode-se dividir em 5 classes principais. Então, nessa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, o Kardec dividiu em 5 classes. Podia se dividir em 10, em 8, em 6, em 7. Aí ele colocou aqui, primeira, 10ª classe, espíritos impuros. O que são os espíritos impuros para Allan Kardec? São inclinados ao mal e dele fazem objeto de suas preocupações. Aí eu pergunto para vocês, a preocupação de vocês o tempo inteiro é fazer o mal? Pô, graças a Deus, né? Aí ele continua. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e mascaram-se de todas as formas para melhor enganar.
ligam-se aos caracteres fracos o bastante para cederem suas sugestões, a fim de impedi-los a sua perda, satisfeitos por poder retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que experimentam. Não tem gente que tem raiva de tudo. Tem raiva até porque o outro passou num concurso. Tem inveja, quer mais que ele se perca. Por que ele foi e eu não fiz? É isso aqui. Com prazo no mal, quer o mal, faz o mal. Então, esses são os espíritos impuros. E mais, nas manifestações, reconhecemos-los por sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se querem iludir, falando de maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo seu papel, e sempre terminam por trair sua origem. Ele não consegue manter muito tempo em segredo, mas a gente vê espírito assim no mal. Nas comunidades tem espírito mal. São esses aqui, ó. Estão ali tomando conta de todo mundo, explora aquele grupo social, não tem pena, e até mata. Se não atender a eles ali, tira a vida do outro por causa de 10, 50 reais, né? Que não pagou lá o... Não é isso? Alguns povos fizeram deles divindades maléficas, outros designam sob os nomes de demônios ou maus gênios, espíritos do mal. Os seres vivos que eles animam, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios e as paixões vis e degradantes. Engendram a sensualidade, a crueldade, a torpeza, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivos, e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, em qualquer categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os preserva do opróbrio e da ignomínia, independente da classe social. A gente não vê aí, né, ricos envolvidos em pedofilia, em vícios degradantes. Isso aí, ó. São esses espíritos impuros. Alguma pergunta? Fala mais alto. É porque ele vai ligar ali. E eles também, né, quando vão desencarnados, ele fala que eles ficam azucrinando os encarnados, né, para fazer as coisas que eles querem. Muitas vezes, na esperança. Sim, você dá ouvido para ele. Você tem que vigiar. Sopram a discórdia e a desconfiança. E mascaram-se de todas as formas para melhor enganar. Na mente das pessoas soprando discórdia, inventando situações. Ó, essa semana, a pessoa com uma pessoa ali na obra social nossa aí, estava dando aula do livro dos Espíritos. É quinta-feira que a gente dá? Não, é segunda. Que eu vou para lá. Hoje tem um livro dos Espíritos ali? É hoje? Ah, não, é quinta, né? É quinta. Junta um montão ali. Aí uma pessoa contou uma coisa de uma outra, falou, né? Fez a fofoca. Mas eu achei uma coisa tão estapafúrdia que eu ri, fiquei rindo, falei, não é possível. Ela contou algo
grave com relação a mim, com relação à casa, com relação a Adilane. Mas tanto eu quanto a Adilane ficamos rindo, porque não tinha nexo. Falei, deixei para lá, passou. Falei, não é possível. Se a pessoa falou isso mesmo, não é possível. Mas eu não dei a mínima, passou. Eu só estou lembrando, esqueci, continuamos lá. Porque a pessoa que recebeu a fofoca veio falar comigo. Ó, estão falando, olha como é que estão falando que eu disse e que eu não disse, o disse-me disse, né? Aí me deu vontade de rir mais ainda. Porque ela viu, olha, isso eu não falei, falo na cara dela, que não sei o que, blá blá blá. Não, tá tudo bem, não tem nada demais. Mas a outra se doeu e veio se justificar comigo. Quem está certo, quem está errado, não me atingiu em nada. E era o meu nome que estava ali. E o nome da casa. Mas uma coisa tão... que eu não... sei. Maldade. Mas você vê o que nesse espírito que inventou essa situação? Se o que falou tinha razão, o outro desse impuro. Se o que inventou mentiu, é ele que é o impuro. Soprou a discórdia, lançou a semente da discórdia. E essa pessoa que lançou a semente da discórdia, uma outra vez já tinha lançado em cima de outra pessoa, da própria irmã. Aí se você vê isso aqui, entre nós, imagine isso no mundo espiritual. Não é pior, no mundo espiritual você pode se precaver desses espíritos. Você está atento, você está ligado. E tudo é sintonia. Um passarinho pode voar na tua cabeça. Você percebe muita coisa. Vem até você. Que isso? Sai fora. Sai fora, vai embora. O pensamento vai embora. Agora, se você ficar alimentando aquele passarinho ali, ele vai fazer ninho na sua cabeça. É isso. Pegar pensamento ruim, a gente pega. Vem um pensamento que não é bom. Ele brotou da minha cabeça ou ele veio na minha cabeça? O que importa é o que eu vou fazer com ele. Se ele brotou, se ele veio, estão tentando, né? Aí entram os espíritos sedutores, que está classificado lá, quando vai estudar obsessão no Evangelho, fala dos sedutores, tentam seduzir. Vamos jogar essa para ver se ele cai. Pum. Você entra ou não? Você tem uma tendência à sensualidade? Você tem uma tendência ao melindre? É ali que eles vão. Você tem uma tendência a um vício qualquer? É ali que eles vão assim. Vão sugerindo. Aí você pensa que é da tua cabeça. Eu estou com uma vontade de fazer isso. Na verdade, ele está sugerindo você fazer. Por isso que eles dizem muitas vezes, é um cara de pau, né? Eu não faço nada do que o fulano não queira. Eu não tenho culpa nenhuma. Gosta do que eu gosto? Onde o mal nisso? Só dou uma forcinha. Então a gente tem que estar vigilante. Tudo bem aí nesse quadro dos espíritos perfeitos? Sim. Muita. Por exemplo, você e alguém esqueceu uma carteira ali, com dinheiro. Hoje ninguém anda com carteira com dinheiro, mas vamos supor a carteira do Tiago. O Tiago anda com dinheiro, ele esqueceu ali. Você vê até as notas de 200, nem de 100 ele anda ali por fora assim. Se você está tranquilo, não, isso aqui não é meu, vou pegar, vou guardar, vou entregar, alguém esqueceu, vou devolver. Mas se você olha para aquilo ali e pinta um clima, você, pô, estou precisando, caiu do céu, levo ou não levo? As coisas está para se fazer.
Como está no Evangelho. E se você olha, opa, perdeu, quem perdeu foi relaxado, é meu, botou no bolso, tudo está por se fazer. Mas naquela fase que você é tentado, os sedutores usam você naquele momento. Pô, leva, é ele mesmo. Não é teu, ele é relaxado, ele não precisa, não é teu. Ela estava andando, e aí, exatamente isso aí que você está ilustrando, cai como maluco. Ela estava andando, e essa pessoa achou um saco com dinheiro. Isso é verdade. Achou um saco com dinheiro e viu lá, era uma fatura do dia, vamos dizer assim, né? Da semana, enfim. Tudo que vendeu de uma pessoa que tem uma loja, e ali estava tudo discriminado, cartão, e o dinheiro ali, quase R$1.000. Aí, eu falei assim, caramba, alguém perdeu, passou de moto e deixou cair no meio da rua. Aí eu falei assim, caramba, ninguém olhou. Mas na notinha, que era o borderosinho do dia, estava lá o nome da loja. Da onde aquilo veio, né? Ali com o CNPJ, pô, não tem ninguém, que a gente, primeira coisa que a gente pensa, vou ficar para mim. Caiu, né? Não tem ninguém aqui. Olhou, aí a pessoa foi, olhou lá no Google, viu o endereço do CNPJ daquela loja de peixe. Aí a pessoa, ué, então tem um dono, só que vem de lá. Aí lá dentro da favela, lá na comunidade, aí eu falei assim, pô, vou lá, como é que eu vou fazer? Eu não vou ficar lá naquele lugar. Aí achou o número do telefone, que estava no Google, o telefone não existia mais. Não existe mais o telefone, eu estou passando, olhando, não tem telefone. Aí pegou, botou no Google para ver o local lá, qual que é, que agora tinha tudo, né? Vê lá, tinha um número do telefone lá, que não era aquele, pelo sombreado, mas não conseguiu ler. E os dias estão passando. Não conseguiu ler. Procurou em volta, se tem uma lojinha. Eu vi uma lojinha, padaria do lado. Padaria, sei lá, Marajó. Vai a pessoa vai telefonar, avisa a pessoa que está aí saindo do telefone. Padaria, nenhum número funciona, né? Liga novamente, esse número não existe. Porque hoje em dia muda muito o número, né? Você muda celular, cartão, enfim. Hoje em dia tem muito celular, não tem mais telefone fixo. Enfim, os dias estão passando, duas semanas se passaram. Cara, não é possível. Mas esse dinheiro não é da pessoa. A pessoa está pensando, é meu. Esse dinheiro não é meu. Ah, mas já tem, olha só como é que vem. Já tem muitos dias. Isso aí já deve se diluído do tempo. Não, mas esse dinheiro não é da pessoa. Não é meu. Esse dinheiro é de alguém. Resumindo, o que vai fazer? Achar um Uber para levar até lá. Mas vai entregar quem? Não tem nome, não tem contato. Vai chegar lá, será que o Uber vai levar esse dinheiro até lá? Imagina. Tu vai chamar, leva lá. Será que o Uber vai levar lá? Vai entregar quem? Eu não vou lá na comunidade. A pessoa pensando, vou enfiar no Uber lá dentro da comunidade, que era um lugar brabo. Bom, resumindo, o que faz? Sim, a pessoa aí falou assim, meu Deus, me ajuda, dá uma intuição aí, me ajuda a resolver esse problema, porque parece ser um teste para pessoas às vezes, né? Para a gente é um teste? Cara, é um teste. Aí eu falei assim, o que eu faço? A pessoa pensa assim, o que eu vou fazer? Me ajuda. Daqui a pouco a pessoa dá de cara com uma vizinha que tem marido dela no Uber. Aí a pessoa fala, fulano, dá para tu levar isso lá? Entregar nesse endereço? Eu só tenho endereço. Essa pessoa trabalha com Uber, né? E aí a outra pessoa falou, dá para tu levar lá? Ah, posso levar lá. E aí o valor, a pessoa falou, te pago, foi levar lá. No dia seguinte, levar o dinheiro lá. Vou ver lá o que é, se existe um lugar. Vamos embora por cada hora. Não espera os dias todos não, para entregar. Aí chegou lá, olha agora a história. Chegou lá e descobriu a cena. Qual era a cena? O dono do negocinho lá, da lojinha, do coisinha pequenininha da portinha lá, tinha perdido dinheiro, caiu da moto. Ele não estava lá e ele estava usando os funcionários.
de que alguém tinha pego. Não, então levei. Ele não atentou que caiu da moto, ele reconheceu, não, roubaram. E os funcionários estavam todos num clima muito ruim, inclusive a funcionária estava chorando lá, quando o rapaz chegou, o dinheiro, ela disse assim, a gente estava sendo acusado de roubo. Tá vendo? Isso aí. O texto é para quem? Aí eu estava pensando, né, nessa história que eu ouvi. Para todos nós. Para todos nós. Para quem achou dinheiro. É para o dono lá que acusou. Falso testemunho. É para o outro que recebeu a acusação. A outra dizendo assim, meu tio estava desesperado, orando, fazendo até vigília para a mocinha que trabalha lá, para acharem dinheiro. Meu tio tinha fazendo vigília há dias. Então vamos terminar. Semana que vem, quase que ela leva 3 dias, 2 semanas para contar a história. Então vamos agradecer, deu a nossa hora. Agradecemos então a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, a minha amada e querida Lurdinha, a Elvira, a Neuza, Cida, todos vocês, amigas queridas, ao nosso altivo, ao patrono desse estudo, Eurípides Bassanufo, muito obrigado. Muito obrigado, Allan Kardec, por despertar em nós os valores espirituais através do livro dos Espíritos. Em nome desses Espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.